Haroldo Ribeiro, né? Estou fazendo essa live hoje especial. Estou aqui na sala com o Lourival Tavares, daqui a pouco ele vai se apresentar, mas desde já agradeço a participação de vocês. E essa live especial tem um motivo também especial, né? Nós vamos aqui fazer a divulgação para vocês do primeiro seminário pan-americano de manutenção, que vai ser realizado agora na próxima semana. Eu estou falando aqui dia de sábado, 17 horas, mas essa live vai estar gravada aí no meu canal do YouTube, entre terça e quinta-feira que vem, dia 8 a dia 10 de dezembro, sempre de 18 horas a 21h30, horário de Brasília. Estou falando atenção. Boa tarde, Lourival. Muito boa tarde, Haroldo. Obrigado pela oportunidade. Vamos tentar ser diretos. A UPAD, começando pela UPAD, a UPAD é uma federação que agrega todos os engenheiros do continente pan-americano, ou seja, desde o Canadá até a Argentina. Já estamos recebendo aí a visita do engenheiro Carlos Almeida, do nosso grande maestro na condução desse seminário. Bem, então a UPAD, ela agrega, como eu dizia, todos os 27 países que compõem o continente, desde o Canadá até a Argentina. Ela é operacionalizada, essa federação, ela é operacionada, e primeiro que ela é representada em cada país pelo órgão que representa os engenheiros no país. Então, no caso brasileiro, originalmente era a FEBRAE, ainda continua até sendo, Federação Brasileira de Associações de Engenheiros, mas que tem também diretamente o apoio do CONFIA. Bom, isso é a representação brasileira. Essa federação, ela é operacionalizada através dos seus comitês técnicos. Esses comitês, cada um dentro de uma especialidade, e em 1986 foi criado o Comitê de Manutenção, que teve como sede a Venezuela e como primeiro presidente Dom Francisco de Louveira. Em 1988, nós participamos de uma convenção da UPAD, que se realiza nos anos pares, e nesse ano, então, houve o primeiro evento de manutenção, que foi uma mesa redonda. Bem, como consequência, ficamos conhecendo alguns companheiros pan-americanos da área de manutenção, e Dom Louveira, então convidou o Brasil a fazer parte da vice-presidência, assumir a vice-presidência do COPIMAN, do Comitê de Manutenção. Além do Comitê de Manutenção, existem, como já disse, vários outros. Existe um que é de ensino na manutenção, um que é de eletricidade, e assim, de bacias hidrográficas, e etc. Bem, o nosso comitê, em 80, quer dizer, 2 anos depois, em 1990, fez realizar o seu primeiro congresso, na convenção da UPAD de 1990, que aconteceu em Washington. Nessa convenção, nós levamos um número significativo de participantes brasileiros para o Congresso de Manutenção, que haviam mais de, se eu não me engano, 35 participantes brasileiros na convenção. Foi uma convenção de muito sucesso, com mais de 2.000 pessoas. E então, em 92, lamentavelmente, nós não pudemos participar, porque o Dr. Louveira havia falecido. E foi quando, então, na reunião dos anos ímpares que a UPAD faz, que a diretoria da UPAD faz para planejar a convenção do ano seguinte, em 93, o Brasil postulou, então, a transferência do comitê para o Brasil, para aqui, e foi quando, então, nós assumimos a presidência, e já em 94 fizemos o segundo congresso. Este aconteceu em Acapulco, no México, e neste congresso nós tivemos um sucesso muito grande, porque o de manutenção foi considerado o melhor
de todos os congressos que estavam acontecendo naquela convenção. Em consequência disso, a UPAD, o alto diretório da UPAD, nos convidou a participar da cerimônia solene de encerramento, e nessa cerimônia, onde cada país se pronunciava sobre os seus planos e tudo mais, e na área de engenharia, aí quando terminou o último país, Venezuela, aí me passaram a palavra como presidente do COPIMAN, e me cobraram o que é que o COPIMAN vai fazer agora. E foi quando, então, nós tivemos algumas propostas, uma delas foi a criação do primeiro curso de pós-graduação em Engenharia de Manutenção da América Latina. Tivemos um apoio extraordinário, isso a parte de uma série de outras propostas que foram feitas, principalmente o incremento, o desenvolvimento da engenharia de manutenção no nosso continente, e isso foi um trabalho que foi crescendo, e nós chegamos a ter delegados em quase todos os países, quase todos os 27 países, começamos a ter delegado. O delegado, formalmente, é nomeado ou reconhecido pela entidade que representa a engenharia no país, e ele é permanente. Então, na época, eu, como presidente do COPIMAN, também fiquei sendo delegado, cargo que ostento até o dia de hoje. Então, há só um delegado em cada país. E esse delegado pode criar, então, sim, uma delegação. E essa delegação é aqueles que nos estão auxiliando, como o engenheiro Almeida, agora o engenheiro Haroldo, né? Então, e muitos outros que estão nos apoiando. Bem, o nosso comitê, então, ele foi crescendo muito. Em cada ano, nós conseguimos sempre arrebatar a primeira posição nos congressos pela qualidade dos nossos conferencistas. E, bem, até que em 2002, eu passei o bastão para o presidente da presidência para o Uruguai, que ficou, então, durante 6 anos, o engenheiro Santiago Sotui como presidente. Dele foi, então, para Costa Rica, o engenheiro Júlio Carvajal, que também ficou, se não me engano, 6 ou 7 anos, e da Costa Rica foi para o México, onde está nos dias de hoje. Pela primeira vez, o presidente do COPIMAN, ele fez uma reunião internacional, foi até provocado pelo problema da pandemia, então ele fez uma reunião virtual e conseguiu juntar mais de 15 delegados em uma reunião agora em setembro deste ano, e foi nessa reunião justamente em que, como delegado do Brasil, eu fui, de certo modo, solicitado a desenvolver algo mais ativo dentro daqui do Brasil. E foi então que surgiu esse seminário que nós vamos fazer agora, semana que vem, e aí com o apoio de companheiros que estão se realmente dedicando de corpo e alma, particularmente o engenheiro Almeida, que está aqui do nosso lado, e com também o apoio da Viviane, lá de Curitiba, que está fazendo toda a parte organizacional do comitê. O Almeida está fazendo toda a parte técnica e também estrutural do comitê, do Congresso. Bem, e assim nós vamos levando. E essa mesa, esse seminário, ele consta de, como você já antecipou, 3 dias. Cada dia tem um tema. Isso. Eu inclusive, viu, para facilitar para o pessoal que está nos assistindo na live online, também ela está sendo gravada, né, para no meu canal YouTube a gente divulgar, juntamente com o próprio Carlos Almeida, junto com a rede dele, né, junto com a rede de todos os outros colegas voluntariamente que estão participando, tanto da organização quanto da apresentação. É bom que se diga. Eu queria já, Lourival, em público, agradecer ao convite que você me fez, me sinto muito honrado. Conheço você aí há pelo menos 26 anos, ainda na posição que eu não te conhecia, mas já era aluna de universidade, já conheci o seu trabalho, e tive também a honra de conhecer agora o Carlos Almeida, professor, né, de pós-graduação, doutor também, e o apoio muito forte que o Carlos Almeida tem dado, juntamente com a Viviane, lá de Curitiba,
Então, pelo carinho com que essas pessoas estão fazendo um trabalho voluntário, nós estamos aqui num sábado à tarde, nós temos famílias, temos netos, né? Estamos aqui, mais uma vez, voluntariamente, porque a gente tem a manutenção no nosso sangue e jamais, quando a gente é convidado, né, isso é igual a um soldado que é convidado para uma guerra, jamais a gente diz um não. E quem é da comunidade de manutenção sabe disso, são pessoas obstinadas pelo trabalho, são verdadeiros guerreiros, e eu não estou falando isso de maneira demagógica, porque eu trabalhei 12 anos como engenheiro de manutenção em 3 grandes empresas no Brasil, e a gente sabe que as pessoas que voluntariamente estão na organização, como também estão fazendo as apresentações, fazem porque amam e com o desejo de compartilhar essa experiência, esse conhecimento. Eu queria já, antes da gente falar do que a gente vai tratar nesses 3 dias, de 8 a 10 de dezembro, das boas-vindas ao Carlos Almeida. Carlos, desde já agradeço também em público todo o apoio, todo o carinho que você tem dado para a realização desse primeiro seminário Pan-Americano de Manutenção, Carlos. Então tá bom. Bom, eu só tenho a agradecer, né? A nossa história não é muito diferente, viu, Haroldo? Fica tranquilo, porque todo mundo foi aluno do Lorival desde pequenininho, né? E Lorival ajudou muita gente. Eu sempre falo que eu aprendi muito com o Lorival e, principalmente, tentar ser o exemplo, né? Lógico que a gente não consegue nunca chegar perto do Lorival, porque realmente ele é quase que intangível, né? Faz coisas invisíveis e você fica ali tentando segui-lo, de boa fé, lógico, né? Pegando as belas coisas que o Lorival faz. E ontem, por incrível que pareça, parece até que a gente combinou essa fala, mas antes nós tivemos uma reunião com uma diretora de uma escola, de universidade, e eu falei exatamente as suas palavras para ela, porque parece um negócio meio maluco, né? O engenheiro de manutenção, ele tem um compromisso ético, moral e de passar conhecimento e de amar o que ele faz, que as outras engenharias, às vezes, não conseguem entender por que o engenheiro de manutenção é tão louco assim para poder fazer as coisas. E aí a outra coisa que você falou agora aí, que também foi muito interessante, é que meu filho, né, me mandou ontem à noite, eu li hoje de manhã, dizendo que eu vou ser vovô de novo, né? Parabéns já aí. sou avô do Luiz Gustavo e agora está para chegar, vamos ver se vai chegar um outro netinho aí na família. Então, Carlos. Então você vê como é que a manutenção ela é uma coisa tão interessante que nós não tínhamos combinado nada. Eu estava até com dificuldade de entrar, né? E aí você veio com um discurso extremamente focado naquilo que a gente conversou ontem e hoje. E uma coisa também que você falou que é importante também ressaltar é que todo o trabalho que a gente está fazendo ele é voluntário mesmo, né? Sim. E são muitas e muitas horas, né? Você abraçou essa causa aí do seminário, você já publicou vários vídeos, você já fez live, você já fez de tudo, né? E às vezes as pessoas veem, pô, o Haroldo está lá participando ativamente, e eu acho que é por aí que a gente tem que construir essa nova fase da manutenção. Voltando ao passado, não muito distante, quando eu conheci o Lorival, que foi em anos 80, metade dos anos 80 para frente, eu não sabia nem o que era manutenção, né, rapaz? E naquela ocasião, a manutenção era muito mal falada ou não era muito representada, não tinha muito treinamento, livros publicados, entendeu? E a gente vem trabalhando juntos nesse desafio já tem bastante tempo. Lá no curso do Engeman, lá da UFRJ, e os outros que o Lorival sempre fez, tem um time de profissionais de primeira linha que também ajuda bastante nessa difusão. E hoje a gente verifica, identifica, né, que os alunos que nos procuram para fazer a pós-graduação, a maioria tem um nível muito elevado, são gerentes de empresa, e que nem o pessoal fala, a régua subiu muito em termos de manutenção. A manutenção hoje ela é muito respeitada nas organizações, principalmente aquelas que conseguem entender que a manutenção reduz custo. Isso é uma das coisas que a gente vai tratar no nosso evento, né? Do primeiro ao último dia, a gente vai tratar essa parte de confiabilidade, mantenibilidade, vai tratar a parte de gestão, como criar consciência profissional, que é a mesa que você vai estar presente, e vai falar sobre as oportunidades e incertezas. Então, eu vejo
que tanto o seminário como toda essa mobilização que está sendo feita, né? Porque hoje eu acredito que a gente já tenha mais de 800 inscritos no nosso evento. Isso é uma coisa ímpar. Por quê? Porque há 2 semanas atrás a gente não sabia nem que ia ter evento, né? Essa é a nossa segunda semana de conversa sobre o evento. E aí, fazendo um pouquinho de propaganda, que nem o Lorival falou, o Gerardo Turrilli, que é o presidente do Copimã, meio que chamou todo mundo na conversa lá na reunião pan-americana e falou: cadê vocês, né? Por que vocês não estão fazendo nada nos seus países? E o Lorival assumiu a responsabilidade, veio para o Brasil, conversou com a Viviane Teixeira e falou: Viviane, temos um desafio, temos que fazer a manutenção, voltar a crescer no Brasil, a ser bem representada. Eu acho que a gente tem que fazer o Copimã ter uma representatividade mais forte, porque realmente ele é um comitê de grande proporção, é pan-americano, e tem várias pessoas que são dos outros países, que são os outros delegados, que são amantes da manutenção, tal qual a gente, e entrada de cabeça, entendeu? O Gerardo agora mesmo mandou uma mensagem para o Lorival, convocando a gente para um vídeo amanhã. Vamos trabalhar domingo fazendo vídeo. E adorou a ideia que a gente está fazendo, porque eu acho que a energia daqueles que estão contribuindo para o evento é muito forte, né? Então, você vê os palestrantes, temos 12 palestrantes, né? Todos do mais alto nível. As pessoas estão trabalhando como se fosse um trabalho inicial da pessoa, tá entendendo? Está se dedicando jovem, de corpo e alma, sangue jovem, né? Então, isso é mais um exemplo do Lorival. Como ele tem essa força para poder produzir, que realmente arrasta uma multidão atrás dele, porque às 6 da manhã a gente já está trocando e-mail aqui, como é que vai ser o dia, depois, a cada pouquinho, até 10 horas da noite a gente está falando, né? Então, acho que esse seminário, para mim, particularmente, foi um resgate muito grande, principalmente porque ele nos fez aproximar, né? Veja bem, o Haroldo, você, quando escreveu seu primeiro livro sobre 5S, né, e coisa e tal, o Lorival me presenteou com um livro seu. Eu era, na ocasião, diretor da engenharia do Hospital Universitário e apliquei o seu livro na íntegra na engenharia do hospital. Então, a gente se aproximar do Haroldo, que eu tinha a maior admiração, né? E você vindo de novo para sua casa, né? Porque acho que o Lorival é como a gente voltar para casa, né? Todos somos filhos do Lorival. O Lorival é como se fosse, Carlos, aquele avô de uma família, né? Inclusive, passou agora um vídeo que viralizou aí, você deve ter recebido no WhatsApp, que graças ao avô, você consegue fazer uma reunião da grande família, né? Isso mesmo. Quando você não tem esse avô, você perde esse laço. Então, o Lorival tem essa característica. Só para você saber, Carlos, o Lorival, sem perceber, foi o cara que me lançou internacionalmente. Em 97, meu primeiro trabalho internacional foi indicação do Lorival. De lá para cá, eu posso dizer que na América do Sul, somente Paraguai e Peru, eu não fiz trabalho nenhum até hoje, desde 97 para cá. Alguns países da América Central, como Nicarágua. Ainda. México, E Lorival, apesar de ter toda essa experiência, né, que ele tem, um renome internacional, você sabe, eu não estou falando nada para jogar confete no Lorival gratuitamente. Claro. A humildade dele é impressionante. O Lorival, em 95, o Lorival teve a humildade de me pedir para eu avaliar um livro que ele pretendia publicar, chamado Excelência na Manutenção. Isso, ganhei também. Para mim, eu disse, brincadeira um negócio desse, né? O Lorival pediu para eu avaliar um livro dele, e aí eu avaliei. Não é que a minha surpresa maior foi que ele adotou a recomendação que eu dei, adotou e está no seu livro. Então, para mim, é uma grande honra, né, com relação a esse contato com o Lorival. Ele fez o contato comigo há 15 dias atrás, exatamente, e também não é querendo jogar confete na manutenção, mas quantas vezes a gente dá manutenção sem recurso nenhum, em função de, às vezes, problemas que acontecem na fábrica, e a gente consegue resolver o problema através de uma rede de relacionamento incrível. Isso. Também com a dedicação das pessoas, né? O profissionalismo das pessoas, a gente consegue resolver o problema. Eu acho que isso que a gente está fazendo agora para o Copimã, esse evento do Copimã, que é o primeiro seminário pan-americano de manutenção,
mostra muito assim, essa característica, né, que tem profissionais de manutenção. Isso. Então, eu queria, Lorival, aqui eu já estou pronto para poder mostrar para as pessoas que estão ou online ou assistindo essa live gravada, como é que vão ser esses 3 dias de trabalho, de 8 a 10 de dezembro, sempre 18 horas, a 21h30, horário de Brasília. Eu sempre faço questão de falar horário de Brasília, porque nós temos todo o mercado pan-americano fazendo parte dessa live, né? Então, claro que a gente tem fuso horário chega até 3 horas de diferença entre essa parte mais oriental da América Latina para a parte mais ocidental, que é aquela parte lá do México, né? Lá da América Central, lá em cima. Então, Lorival, eu estou à sua disposição para passar aqui os slides de cada um dos dias para você discorrer o que vão ser tratados nesses 3 dias, claro, de maneira resumida, né? Mostrando o que vai acontecer na terça, na quarta, na quinta, para que as pessoas possam se inscrever. E no final eu vou mostrar um QR Code que as pessoas podem apontar o seu dispositivo para o QR Code para já ir à página de inscrição gratuita, né? Então, eu gostaria das pessoas que estão participando da live, tanto online como gravada, que preparem o dispositivo, porque o último slide eu preparei justamente o QR Code para que vocês façam a inscrição da maneira mais prática possível. Então, eu vou passar aqui os slides de cada dia. O Haroldo, você com o devido respeito, eu gostaria de que essa missão que você está me transferindo agora fosse assumida pelo Almeida, porque, como eu disse, ele, na realidade, é que articulou toda essa programação. Inclusive, teve um momento em que o Almeida me excluiu do seminário. Foi isso? É verdade. Eu fui excluído do seminário. Não, foi não. Porque justamente, foi. Eu estava como um dos conferencistas e tive que abrir espaço, porque o nível era muito alto. Então, nós demos o espaço para que um outro conferencista de muito alto nível o ocupasse. Então, essa verdade. Por isso é que eu acho que o grande maestro, vamos dizer assim, e a grande maestrina, que é a Viviane, eles Sim. É que têm os louros aí de colocar mesmo para frente esse grande empreendimento. E eu só quero fazer um comentário e depois passar para o Almeida, para ele explicar o que vai acontecer, é que esse é o primeiro passo que nós estamos dando, porque, como dizem o pessoal de língua hispânica, nós estamos abrindo um sendero, ou seja, nós estamos abrindo uma trilha como pioneiros para que depois essa trilha venha a ser seguida pelos demais, né? Como dizem aí os espertos, pelos colonos. Então, nós somos aqueles que estamos abrindo as trilhas com esse seminário, é o primeiro o primeiro passo, vamos dizer assim, onde nós estamos cortando o capim da primeira entrada para esse sendeiro, e depois virão outros eventos onde nós vamos aprofundar, porque isso depois vai virar, obviamente, uma estrada de altas proporções. Então, eu gostaria agora, sim, de ceder a palavra ao Almeida, se você me permitisse. Sim, pois não. Inclusive, já, não é Carlos Almeida, já também reconhecendo o trabalho feito voluntariamente por você, né, a Viviane Teixeira e o próprio Lorival Tavares. E o Lorival citou aqui o nome das pessoas, o Gerardo Trujillo, é o atual presidente. Eu não conheço pessoalmente, mas já tive o prazer de conhecer, inclusive de recepcionar aqui em São Paulo, o Júlio Carvajal, que é da Costa Rica, professor universitário, e também o Santiago Sotujo, que é um profissional altamente dedicado lá do Uruguai, que eu também tive a oportunidade de conhecê-lo, que fala um excelente português, né? O Santiago tem essa característica. Então, vou mostrar aqui os slides seguintes, para você, então, discorrer com relação a como vão ser essas apresentações a cada um dos dias. Vamos falar aqui do dia 8. Só vou fazer um comentário rápido, que, na verdade, o Lorival...
Pode ter tido outra alteração, né? Quando a gente tinha conversado, né? Não. Ele cedeu realmente o espaço dele para outros conferencistas. Então, é aquilo que eu falo para você do exemplo do grande profissional, um homem de muito mais de 3 metros de altura, ou 5, ou 6, ou 20, ou eternamente alto, que abre mão de poder participar no evento para poder torná-lo maior ainda, né? Dando oportunidade de a gente conhecer um outro profissional que vem para poder nos passar novas informações. Então, isso aí só realmente é quem tem muita altura para fazer, porque a gente não está muito acostumado com isso aí. As pessoas gostam de tentar aparecer, de estar presente, e ele foi generoso, como ele sempre foi a vida inteira, muito generoso. Então, a gente tem que faço questão de homenageá-lo por essa generosidade que tantos anos a gente acompanha. Então, como você falou, no dia 8, às 18 horas, vamos começar a primeira mesa redonda. É muito interessante essa mesa redonda, que ela vai falar de confiabilidade. E o nosso querido Júlio é que vai ser o presidente da mesa. O Lorival teve esse cuidado de convidar os presidentes do Copimam para estarem presentes efetivamente no evento. Isso eu acho que é uma grande homenagem ao Gerardo, ao Júlio e ao Santiago, né? E aí vamos ter a primeira palestra, vai ser do Jonathan Teles, que vai falar sobre 7 maneiras de reduzir o custo da manutenção preventiva, tá? Em seguida vem o querido Santiago Sotuio, que vai falar de gestão de estratégia de ativos. Depois o Lorival conseguiu encaixar uma figura muito interessante, que é o Robson Nunes, que vai falar sobre confiabilidade como ferramenta de gerar valor. Eu acredito muito nessa palestra do Nunes, porque gerar valor na manutenção que todos nós estamos buscando a realizar nas empresas, né? Tornar a manutenção um centro de lucro, né? Demonstrar que realmente a saída da empresa está ali. E o Santiago vai falar muito sobre essa parte aí de estratégias para você fazer a manutenção, né? Então você tem várias estratégias, são várias as possibilidades, e o Santiago vai apresentar. A gente tem o nosso... Carlos, somente um detalhe interessante, né? Essas duas abordagens aí do Santiago e do Robson Nunes, certo. Que ele está ampliando, inclusive, essa aplicabilidade, né? A gente está muito falando do termo manutenção, mas esse termo agora está ampliado e normalmente recai sobre o atual responsável pela área de manutenção, normalmente, não é obrigatório, que é uma ampliação para a questão dos ativos, né? Então, a gestão de ativos. Então, você aí tem vamos dizer assim, uma amplitude muito maior das ações, em termos de confiabilidade, de vida útil, de maneira geral, de ativos, e não somente como sendo atividade de manutenção, da área típica de manutenção. É isso mesmo. Esse detalhe aí. A manutenção está abraçando várias áreas, né? Facilities, né? Não só a parte industrial, né? Cada dia você tem mais responsabilidade nas empresas, tá? A gente teve um problema bastante sério. A gente é muito amigo do professor Newton José Ferro, e ele está internado, ele foi contaminado com Covid, está bem, está falando comigo todos os dias, né? Mas ele pediu, em conversa que ele teve comigo, para ele ser substituído dessa palestra que ele ia falar. E aí Lorival convidou, através de uma indicação do professor Paulo Walter, o Denis, que trabalha na SQL, ele está até em Santa Catarina. Isso. Sim, o Denis, então, inclusive, só para ter referência, o Denis é um dos profissionais aqui do Brasil que, assim, oficialmente representante da Aladon, que fala do IS-32, a Aladon do nosso saudoso John Mowbray. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu fiz uma palestra na Petrobras, e ele faz parte de um centro de estudo que nós temos aqui, avançado, coordenado pelo Milton Zen, que o Lorival bem conhece, da Mercedes-Benz, e que coordena um curso de gestão de manutenção aqui na FEI, logo seu colega de trabalho, Carlos Almeida, uma vez que você também é aí no Rio de Janeiro, na Universidade Fluminense. Não, o FRJ. O FRJ, perdão. Isso. E a gente está, inclusive, a gente tem um canal chamado CEAGRAN, que é o Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos Ativos e Manutenção, e a gente tem um canal, então, chamado CEAGRAN,
com M no final, M de manutenção, Indy Certo. 4.0. Então, eu estou aproveitando para fazer aqui uma publicidade disso aí, porque também colabora muito para a função de manutenção do nosso país, uma vez que o foco do nosso trabalho é a contribuição que a função manutenção pode dar para a indústria 4.0. Então, existe esse canal, a gente está fazendo lives mais ou menos 2 vezes por semana para justamente difundir esse trabalho de estudos avançados que a gente tem feito junto com demais profissionais, o qual o Denis faz parte desse trabalho. Então, está muito bem representado e vamos fazer votos, vamos orar para que o Newton Ferro, o mais se recupere, né? possível, se recupere plenamente. Isso que eu falei para ele hoje. Então, essa mesa número 1 aí, que o Júlio vai coordenar, ela está com trabalhos extremamente importantes e relevantes em termos do seminário, tá? Principalmente com a participação do Denis, que vem contribuir, nos ajudar até que o professor Newton Ferro esteja recuperado e participando ativamente das atividades como ele sempre fez. É uma pessoa de muita honra a ele, graças a Deus. Que Deus fique com ele e recupere ele rapidamente. Aí no segundo dia, que seria o dia 9, né, a gente vai migrar para uma outra abordagem mais ligada ao lado humano da manutenção, né? Porque sem as pessoas nada acontece. Infelizmente, a gente tem que cada vez mais privilegiar e mudar a cabeça de alguns gestores, porque o funcionário, ele é a parte principal na organização, é o funcionário. Ele é que faz acontecer. Aí, no dia 9, quem vai coordenar essa mesa, a gente teve o prazer de ter o Gerardo com a gente, que é o atual presidente do Copimã, e vem fazendo um belo trabalho. A gente vai abrir a mesa com o Paulo Roberto Walter, que é um profissional também de consultoria, da manutenção.net, da Lima Walter, e foi o primeiro site de manutenção que foi criado, focado em manutenção no Brasil, foi o do Paulo Roberto, em 2005. Inclusive, né? Fazendo uma propaganda lá do Paulo Walter, ele acabou de fazer, inclusive, uma revisão geral do site, está super atrativo. Eu acho que é uma contribuição muito grande que o Paulo Walter está dando para o Brasil, na criação desse site, porque ele disponibiliza muitas informações, muitos indicadores, inclusive o forte do site do Paulo Walter, são justamente indicadores de manutenção. É verdade, então, parabéns, Paulo Walter. É isso mesmo. Ele já vem toreando a manutenção já tem muitos anos. Ele é um especialista, né? E ele vai contribuir com uma palestra sobre governança corporativa, vai falar um pouco de compliance, principalmente nesses tempos que a gente está vivenciando hoje, que são tempos complexos, né, que a gente passa hoje. Depois, talvez a palestra que eu mais queira assistir do evento todo é a sua, Haroldo, que você vai falar um tema que eu adoro, como eu te falei, eu fui teu fã lá e no início do seu primeiro livro, quando você publicou, né, que o Lourival me presenteou, você vai falar sobre 5S, um forte aliado para gerar a consciência profissional. Então, assim, nada acontece por acaso, né? A gente tem que investir nas pessoas, a gente precisa criar essa consciência profissional para cada um ser realmente dono do seu negócio, o negócio dele é o negócio da empresa, e cada vez mais a gente está se profissionalizando nessa abordagem. Logo após a sua palestra, a gente vai contar com o professor Newton Richa, ele é médico do trabalho, é uma pessoa extremamente importante nesse cenário da manutenção, é um pesquisador nato de muitos anos, é professor da Engenharia de Segurança do Trabalho lá da UFRJ e de vários outros cursos. E ele vai trabalhar a parte de segurança e saúde do trabalho num panorama internacional, onde ele vai discutir exatamente que muitos problemas de saúde do trabalho não são de medicina, são da área de engenharia, né? Quando a gente fala de gestão de ativos, como você falou, Haroldo, a gente está falando no projeto, na concepção daquela fábrica, naquela instalação, no equipamento que vai ser comprado, né? E o Newton Richa, ele vem exatamente com essa pegada, ele fala, gente, quando eu vou tratar a parte médica, é porque lá na engenharia já ocorreu graves erros de projeto, máquinas que foram compradas sem um estudo, uma abordagem mais interessante, ele vai passar esse panorama internacional, tá? Depois do professor Newton Richa, eu vou entrar falando um pouquinho de ergonomia
com aporte de excelência organizacional. Ou seja, a gente pode, usando 5S, ergonomia, gestão participativa e outras ferramentas, transformar a confiabilidade humana, transformar o homem no trabalho e realmente agir como todo empresário deveria agir. Investir na sua equipe, formar a sua equipe e fazer com que a sua equipe tenha o seu valor dentro da atividade de trabalho naquela empresa. E aí sim, vocês vão ver muito um conceito que o Lorival usa, né? Tangível, intangível e invisível. E essa minha palestra ela vai abordar muito aonde que você chega no invisível. Isso aí eu aprendi com o Lorival no curso do Engeman em 95, tá? E sigo com esse conceito, com esse método até hoje, porque realmente é muito interessante, tá bom? No dia 10, a gente vai elevar a régua de novo, tá? No dia 10, o Santiago vai ter o prazer de estar com 4 pesos pesados de manutenção, né? O primeiro deles é o Henrique Gonzalez, que é um especialista em confiabilidade também. Ele é o CEO da revista Preditiva 21, já tive alguns contatos com ele, e ele vai trazer uma abordagem muito interessante, que é de gestão da manutenção baseada em risco. Eu tive a sorte lá no Engeman de ter um aluno na turma, acho que foi 31 ou 30, que ele usava essa abordagem de gestão baseada em risco, e foi um trabalho excepcional que ele fez, tá? Foi o Jário Christi, e ele teve um upgrade profissional muito grande na vida dele em função dessas abordagens mais modernas que ele tá usando na empresa dele, tá? É um grande profissional de manutenção, o Jário Christi. E depois a gente vai ter o Herbert Viana, que vai falar, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vai falar sobre pipeline, algum tema relacionado com a maturidade na gestão da manutenção, né? Quer dizer, como é que é o comportamento da manutenção em relação à sua maturidade em termos de sistema de gestão. O Gerardo vai apresentar uma excelente palestra que tem muito a ver com todo o congresso, que ele vai falar de estratégia de manutenção baseada em confiabilidade, da base da confiabilidade, ou seja, não adianta você falar que você vai automatizar, que você vai comprar um software, se a sua base não está boa, da base da manutenção, que é o PCM, PPCGM, até lá na parte de automação 4.0, de indústria 4.0. Para fechar o dia 10, nós vamos contar com o William Franco. O William é um grande gerente da Natura, responsável pela implantação da indústria 4.0, e ele vai somar muito com o que a gente vai falar no dia 9, porque ele vai falar da indústria 4.0 humanizada, né? Ou seja, eu posso ter a indústria 4.0? Posso, e eu vou humanizar essa indústria 4.0 em função da minha equipe, né? Então ele fala, comece a potencializar seus resultados. Quer dizer, a indústria 4.0 humanizada, ela vai potencializar os resultados, ou seja, vamos perder o medo, vamos tentar absorver essa tecnologia da 4.0, né, para poder a gente ter sucesso. E aí, para fechar o que eu teria que falar, é que eu tenho que agradecer muito a todas as empresas que estão nos ajudando no evento. Na verdade, essas empresas são pessoas, né, como o Haroldo, como o Lorival, como o Gerardo da Nória, o próprio Newton Rich. Então, todas as empresas que vocês vão olhar no cartazinho de patrocinadores que o Haroldo colocou agora, são pessoas que são profissionais de manutenção e estão 100% enganjados no evento e não receberam um centavo para fazer o que estão fazendo. Isso aí que eu acho que é a grandeza do negócio. E Lorival já comentou aí contigo aí, eu acredito que ano que vem, muito em breve, teremos o primeiro Congresso Pan-Americano de Engenharia de Manutenção no Brasil. Vai ser um outro sucesso, porque com certeza muita gente que está participando desse evento, tanto como conferencista como participante, né, vai poder somar no Congresso, entendeu? A gente ainda não desenhou como é que vai ser essa característica estrutural do Congresso, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque é onde o Lorival está perto, vira ouro, né? Então, acho que o Congresso, né, vai ser um negócio assim fora da curva e vai ser outro recorde em termos de participação, entendeu? Então, eu convido a comunidade de engenharia de manutenção
a participar efetivamente do evento. Esse evento foi uma ideia que surgiu, que nem eu falei, com uma reunião do Gerardo. Lorival absorveu, passou para a Viviane absorveu, e aí os dois, Lorival me ligou, Almeida, o que você acha? Eu falei, pô, não tem que achar, vamos fazer, né? E aí estamos fazendo. Haroldo também entrou, o que você acha? Haroldo já foi fazendo, né? Aliás, o Haroldo ligou para o Lorival para dar parabéns, né, Haroldo? No dia do aniversário do Lorival, que foi dia 14, e aí foi sugado pelo Lorival para entrar de cabeça no evento. Então é assim que o Lorival faz, e é assim que a gente vem vivenciando essa manutenção ao lado do Lorival. E com isso aí eu digo oficialmente que comecei a trabalhar com manutenção nos anos 80. Da época que eu comecei a hoje, eu vejo o quanto que os profissionais de manutenção cresceram, o conceito, os métodos, os livros publicados cresceram demais. Tem muita gente publicando. Então, o Lorival é o grande mentor intelectual desse povo todo aí que está acompanhando a manutenção nos últimos 30, 40 anos. Né? No outro dia, ele veio me dizer que em 75 ele já dava aula lá no IBP. Na UERJ. No IBP. Fora a UERJ, foi onde eu te conheci no CEPUERJ, né? Mas, enfim, eu acho que a energia do nosso evento é isso aí. Eu acho que a gente contagia as pessoas, né? Essa coisa que a gente faz, eu falo muito para os alunos, né? Quando o aluno vem agradecer, eu falo assim, não me agradece não, faça aquilo que fizeram por mim, ajude um outro profissional de manutenção, porque foi assim que eu fui ajudado e eu quero te ajudar e você vai ajudar o outro, e é assim que a gente cresce. Uma mão lava a outra e as duas suspendem você e você sempre está em pé. Isso aí é a vida do profissional de manutenção. Verdade. Bom, muito obrigado aí. Queria, Carlos, mais uma vez agradecer a você pela colocação, né, mostrando cada dia como é que vão acontecer as apresentações, sempre 18 horas, às 21h30, horário de Brasília. Todo o pessoal que está envolvido voluntariamente, tanto os apoiadores como também os debatedores, e também pedir às pessoas que estão assistindo, tanto online como essa live gravada, que faça vamos dizer assim, a publicação, o compartilhamento dessa gravação com os outros profissionais, com a comunidade de manutenção, com professores, estudantes de escolas técnicas, universidades, porque para mim é uma grande oportunidade você ter um evento desse no horário cômodo, sendo transmitido online, e o que é mais importante, coisa que todo mundo está procurando, gratuitamente. Né? Então, a experiência acumulada por esses profissionais ao longo de vários anos, experiência prática, experiência teórica, através de conhecimento, através de estudo, né? Então, é uma oportunidade que a gente não pode perder, nem pode ficar somente conosco. Né? Vamos compartilhar, então, essa gravação para todos os colegas. Eu coloquei aí, vou colocar mais uma vez aqui o QR Code. É muito simples, gente. Aponta o celular, o dispositivo para o QR Code e faz a inscrição. 3 dados somente você precisa para se inscrever no Simpla. Você vai colocar o seu e-mail, vai colocar a sua senha e acabou, não precisa mais nada disso, não precisa colocar mais dados. Então, é muito simples, a inscrição gratuita. E a vantagem de você se inscrever é que você vai ser lembrado sempre, um pouquinho antes de começar as apresentações, de você estar aí assistindo. Lorival, você como delegado da UPAD aqui no Brasil, nosso maior representante de manutenção, eu queria que você, então, fizesse as suas considerações finais, né? Fique à vontade para fazer mais uma vez a convocação para a comunidade de manutenção. E estou muito feliz aí em rever você, tá? Estamos juntos nessa guerra, nessa batalha, você sabe disso. E quando você faz algum tipo de convite para mim, eu sempre trato, conforme o Carlos falou, Carlos Almeida, não é um convite, é uma convocação. Bom, muito obrigado. Eu só queria complementar a informação de que, conforme o Almeida acabou de apresentar na programação, nós temos em cada dia 2 conferencistas de língua hispânica e 2 de língua portuguesa. Então, é um seminário que, além de ser de muito alto nível, ele é bilíngue. E eu pedi, inclusive, você no início fez menção ao Santiago, que fala um excelente português, o Gerardo também fala um excelente português, eu pedi aos 2 que falassem a língua máter. E nós estamos pedindo justamente a cada
mesário, a cada profissional, que fale a sua língua natal. E fale, sim, aí devagar, pausadamente, para que os do outro idioma entendam perfeitamente, porque se entende. Quando nós falamos de forma pausada, todos entendem. Então, metade dos nossos conferencistas vão estar falando em língua hispânica e outra metade em língua brasileira. Diga-se de passagem, desses inscritos que o Almeida citou, né, nós temos aproximadamente, se eu não me engano, uns 25% que são de língua hispânica, ou seja... Mais um pouquinho agora, uns 30%. Uns 30%, quer dizer, nós temos gente aí de Honduras, de Nicarágua, de Porto Rico, enfim, todo o continente, e participando desse evento. Então, o que nós estamos pedindo aos nossos, e até pedindo isso com uma certa ênfase, é que cada mesário, ele fale pausadamente, não fale como se estivesse falando com Patrícia, sim, ele procure falar para que todos possam entender, sejam de língua hispânica quanto de língua portuguesa. E também, aí você relembrando aí o Zen, eu uma vez tive o privilégio de assistir uma conferência do Zen, num congresso na Argentina. Então tem que tomar muito cuidado também para evitar algumas palavras que não existem em espanhol, mas existe o sinônimo. E na manutenção existem 4 que são muito importantes. A primeira é que não existe a palavra almoxarifado na língua espanhola, mas existe a palavra armazém, e então, se você substituir almoxarifado por armazém, que é a mesma coisa para nós, os companheiros de língua hispânica vão entender. Se você falar almoxarifado, não vão entender. A mesma coisa é sobressalente. Essa é uma outra palavra perigosa, porque em espanhol, sobresaliente é o que sobressai, não é o material de reposição. Então, se ao invés de dizer sobressalente, se use a expressão peça de reposição... Né? Pode chamar reposto também, reposto. Reposto, aí é mais próximo ainda que o espanhol. Sim. Mas outra confusão, Rival, é a questão de oficina, né? Como a gente é de manutenção. Isso. A facilidade da oficina. Essa era a quarta que eu ia falar, é a oficina. Oficina é escritório, né? Então, aí é melhor dizer... não tem outra alternativa, tem que ser Tagero mesmo. Tagero, aí tem que ser Tagero mesmo. E a quarta é orçamento. Cuidado com essa palavra, porque não existe essa palavra em espanhol, existe, que é substituída por pressuposto. E se falar, em vez de orçamento, se falar previsão de gastos, tá aí o orçamento, a mesma coisa, aí vai estar falando das duas línguas, português e espanhol, que é a mesma coisa. Previsão de gastos é igualzinho nos dois casos. Então, está aí os comentários com relação a essa questão de ser bilíngue e que os nossos mesários estão sendo alertados a falar despacio, como se diz em espanhol, ou devagarzinho, como se diz em português. Pois não, Almeida? Eu ia lembrar que a gente não falou até agora o seguinte: nós vamos sortear livros no evento. Então, o participante ele vai entrar, vai assistir gratuitamente e vai levar brinde de livros, né? O livro é digital, vai ser entregue, vai ser um sorteio que a gente vai fazer lá para algumas pessoas, para 15 pessoas, me parece, não foi, Orival? Acho que é isso, sim. E aí os palestrantes que possuem publicações, que desejarem doar a publicação para esses sorteados, fiquem à vontade de contactar a Viviane e dizer que vai doar lá para essas pessoas especificamente, não para todo o evento, mas para um grupo que for sorteado, né? Então ainda tem um brindezinho. Eu vou aproveitar, então, eu não sabia dessa possibilidade, Carlos Almeida, então eu vou fazer mais do que isso, né? Eu tenho cursos de TPM de 5S gravados também em espanhol. Então, eu vou sortear um curso completo de 5S. Boa. E um curso completo de TPM. No caso do TPM, não existe ainda em espanhol.
né? Então, se alguém de língua espanhola for sorteado, ele vai fazer o curso do 5S em espanhol. E se for algum de língua portuguesa, ele vai optar. Se ele quer fazer o curso completo online, com direito a certificado digital, ele faz prova, evidentemente, para poder receber o certificado. É o curso mais completo de 5S e de TPM que existe no mercado, não existe mais completo do que esse. Então, eu já estou oferecendo mais do que um livro, o e-book. O curso, né, eu estou falando isso aqui na própria live. Eu vou querer concorrer, tá? Eu vou querer ser sorteado. Pois é o que eu ia dizer, era o que eu ia dizer. Inclusive, as pessoas que estão assistindo essa live gravada, ser mais uma motivação para participar do evento, claro, né? Claro. De 8 a 10. E então é isso. São os cursos mais completos de 5S e TPM online, sendo que o 5S também tem na versão espanhola. Então, eu já estou aqui mais uma vez prometendo, então, os cursos completos de 5S ou de TPM. É isso aí. Você falou uma coisa, desculpe, Almeida, o Haroldo falou uma coisa que é muito importante, a gente até complementar e até fechar, deixando bastante claro o seguinte: todos os participantes inscritos aí através desse QR Code que o Haroldo colocou na tela, ou através diretamente do link, basta para isso entrar até no próprio site do Haroldo e poderá encontrar, todos irão receber um diploma, um certificado de participação. Esse certificado ele é assinado pelo presidente do COPIMAN, o Dr. Gerardo Torrilho, e por mim como delegado do Brasil. Então, todos que estarão participando, todos que se inscreverem, estarão, então, vão receber o certificado digital, naturalmente, mas assinado pelo Gerardo como presidente do COPIMAN e por mim como delegado pelo Brasil. Portanto, estarão recebendo uma certificação internacional. É bom que se deixe isso bastante claro. É a única certificação internacional do COPIMAN para esse efeito de participação de evento. E nós tivemos, então, o apoio imediato do nosso presidente, do Gerardo, quando eu disse para ele que gostaria que ele assinasse junto comigo. Ele, na mesma hora, se prontificou, e os certificados já estão sendo preparados pela Viviane e serão, então, entregues depois da participação no evento. Todos receberão, então, um certificado internacional de presença nesse evento que é internacional. Muito bem. Pessoal, vamos, então, nos preparar para o encerramento da live. Temos aí já 55 minutos que a gente já está aí divulgando, né, justamente a composição da live, a participação das pessoas voluntariamente, tanto os apoiadores, patrocinadores, como também os debatedores. Eu queria agradecer mais uma vez a você, Lourival Tavares. Teve uma provocação aí, não sei se você viu, do Vanderilson, que está cobrando de você a criação do Instituto Lourival de Manutenção. Agradecer a muito o Carlos Almeida, viu, Carlos? Volto a dizer, pelo seu profissionalismo, voluntariedade, pelo seu carinho, né, com que você abraçou também essa causa que o Lourival colocou nas suas mãos. A Viviane, que está nos acompanhando lá de Curitiba, o grande apoio que a Viviane tem dado, como também os outros apoiadores, o pessoal que está lá, o Gerardo, lá do México, o Júlio Carvajal, lá da Costa Rica, e o nosso amigo Sotujo, Santiago Sotujo, lá do Uruguai, que eu tive o prazer de conhecê-lo também quando eu fiz uma apresentação no evento lá. Pois não, então, Carlos? Já que você está lembrando das pessoas, eu queria fazer um agradecimento hiper especial à equipe da revista Preditiva 21, que é o Alejandro e o Thomas, porque eles têm dado um apoio para a gente assim, incrível. Eles que são lá do México acreditaram no nosso seminário e produziram praticamente a grande parte dos materiais que a gente tem divulgado aí, vários vídeos, toda essa rede aí que eles construíram aí dos dias do evento, entendeu? Materiais de apoio, e realmente eles são muito rápidos, eficazes,
e também amam essa parte da manutenção, porque realmente eles têm dado uma contribuição ímpar, de eu ficar assim, surpreso com a velocidade de resposta de edição de vídeo, inclusive, né? Muito bons os rapazes, muito bons. Estou chamando eles de nossos meninos. Muito bem, então, gente. Vamos nos então aproximando aqui do final, agradecendo a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente online e agradecer a você também que está assistindo essa live gravada no meu canal do YouTube, está compartilhando com a sua rede para que todos participem. É um evento, um horário cômodo, volto a dizer, 100% online e gratuito. Então, faça a sua inscrição. Eu coloquei aí em vários momentos o QR Code para que você faça rapidamente a inscrição. Porém, na própria publicação dessa live no meu canal do YouTube, eu vou colocar o link para que você possa, quem sabe, copiar, colocar no seu navegador e fazer a inscrição. Gostaria de agradecer a todos vocês, Lourival, Carlos Almeida, a todos que estão participando aqui, desejar a vocês um excelente final de semana, fiquem sempre com Deus, aproveitem também o convívio com a família de vocês, e nos vemos todos convocados, terça a quinta-feira, 18 a 21h30, horário de Brasília. Ok. Um grande abraço para todos vocês, mais uma vez, e muito obrigado. Estamos lá, estaremos lá. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Tchau. Tchau.